A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de terça-feira. É com muita alegria e satisfação que nós estamos iniciando mais uma edição do nosso amado e querido programa Momento de Fé. Aonde você estiver, que a sua fé nesse começo de tarde, querido, seja renovada, seja fortalecida, seja encorajada. Sabe por quê? Na parte da manhã, esse dia de hoje, não foi fácil. Teve o trabalho, a família, talvez você já lutou tanto hoje já, não foi, querido? E agora na parte da tarde que está iniciando, é outra batalha. Você parou um pouquinho aí, para fortalecer o seu corpo, encher o seu bucho, almoçar com sua família, para poder enfrentar, minha gente, as batalhas da parte da tarde, a luta, o trabalho. E a nossa fé, ela também precisa ser fortalecida, porque senão não adianta. Se você inventar de lutar apenas, meu irmão, com a força do braço, então você vai lutar em vão, vai ser luta que você vai sair perdedor, você vai sair derrotado. A senhora não pode lutar, minha irmã, com a força do braço. Lute com a força da fé. Lute com o Senhor Jesus Cristo, colocando Ele na frente de tudo que você for fazer. Eu tenho certeza que essa tarde que está iniciando será uma tarde produtiva, será uma tarde sossegada, abençoada, não apenas para nós, mas no nosso trabalho, na nossa família, em tudo aquilo que nós fizermos. Então, não saia daí não, aumente mais um pouquinho aí o seu raio. Lembrando, um momento com Deus muda tudo. Tudo é mudado através de um momento com Deus. Chama aí alguém que está perto de você para ouvir a palavra de Deus também, tá? Seja você aqui mesmo, Fazenda Nova, Fazenda Velha, Serra da Iria, Lagoa do Mandante, Itaúna, Dois Riachos, você de Catolé, de Mandaçaia, Barra do Farias, não importa, você de Poços, você que está ouvindo esse programa também, querido, pelo YouTube ou então pelo site aqui da Nova FM, pelo Google, aonde você estiver, em qualquer parte do mundo, Papai do Céu lhe abençoe muito. Já já eu quero fazer uma oração especial por você, tá? Para que o Senhor Jesus Cristo te guarde do mal, te livre, te proteja. Então não perca não, é 20, 25 minutinhos apenas de programa. No instante termina e vai lhe fazer muito bem, tá certo? Pegue lá na geladeira ligeiro uma garrafinha d'água, bota aí pertinho do seu rádio. Já já nós vamos orar, vamos tomar da água consagrada e o Senhor Jesus Cristo vai arrancar as doenças e as enfermidades do nosso corpo, tá bom? Pega aí a sua Bíblia também para ler junto comigo a palavra de Deus, até porque é o principal. E fique esperto, fique atento, fique ligado, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, pessoal, amém, glória a Deus. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu tô com minha Bíblia aberta aqui, no livro do profeta Zacarias, lá no capítulo 7, no versículo 13, aonde a palavra de Deus diz assim, presta atenção, tá? Zacarias capítulo 7, o versículo 13, a palavra de Deus diz assim: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Minha gente, você sabia que quando Deus fala, os céus e a terra obedecem? A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 1, que Deus criou os céus e a terra apenas, irmão, com o poder da palavra. Deus foi dizendo, haja isso e houve, hoje aquilo e haja isso, haja aquilo e tal. Tudo que Deus falou, houve do jeito que o Senhor havia falado. Coisa maravilhosa, né? A gente lê na palavra de Deus que o Senhor também falou, pessoal, com os animais. Deus mandou o peixe engolir Jonas, o peixe engoliu. Depois Deus disse, jogue ele ali na cidade de Nínive. E assim aconteceu. Deus fez, pessoal, com que a jumenta de Balaão falasse, e ela falou.
Quando o Senhor falou, minha gente, o sol obedeceu, a lua obedeceu, as estrelas obedeceu, as plantas também obedecem, sabia? Quando Deus fala, quando Deus chama, o vento também obedece. Está escrito na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo acalmou a tempestade, o Senhor Jesus Cristo acalmou também o mar, ou seja, toda a natureza escuta quando o Senhor fala. Mas sabe quem é que não escuta, minha gente? O ser humano. Olhando para a palavra de Deus, se você tem costume de ler a Bíblia ou de ouvir algumas pregações, você vai ver que sempre que Deus fala para o ser humano, vai por aqui. O ser humano ele quer ir para o outro lado. Isso acontece, minha gente, desde a criação, lembra? Deus vai dizer para Adão, olha, não coma daquele fruto não, no dia que comer morrerás, coma desse aqui. Ele foi lá e fez o que Deus disse que não era para ele fazer. E aquilo que o Senhor disse faça, ele não fez. E assim tem sido o ser humano até o dia de hoje. Veja, você não é obrigado, meu querido, a obedecer à palavra de Deus. Você não é obrigado a obedecer o Senhor Jesus Cristo. Talvez você é uma pessoa que é muito cético diante disso, sabe? Talvez você tenha muita dúvida, você é uma pessoa muito orgulhosa no seu sentido, muito pessoal, né? Egocêntrico. Talvez você é aquela pessoa que acha, que sabe, não, minha religião é assim, eu enxergo Deus dessa forma, eu vejo a Bíblia desse jeito, eu entendo a palavra de Deus desse jeito, e tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Ninguém tem nada a ver com isso. O problema é que se você não para ouvir Jesus falar, quando você falar, Jesus também não vai te ouvir. Ele não vai te escutar. A mesma coisa que aconteceu com esse povo aqui, ó, e o profeta Zacarias, irmão, deixou registrado, isso também tem acontecido hoje. Eu tenho falado com vocês aqui na rádio, e eu não quero ser repetitivo não, mas ó, você já observou, querido, que tem pessoa que trata Deus igual remédio, irmão? Só lembra de Jesus na hora que tá na pior. Só quando precisa a pessoa lembra que Jesus existe. Uma palavra como essa que você está ouvindo agora, a grande maioria das pessoas mudaram de estação, foram procurar outra rádio, foram ver um negócio na televisão, foram caçar um forró, caçar uma coisa e outra. As pessoas sentem o quê? Tipo uma agonia, irmão, na hora que a palavra de Deus chega. Porque assim, por mais que você não goste de pastor, nem placa de igreja, você também tem um direito de discordar, não tem problema nenhum, mas a palavra que você está ouvindo aqui não é, querido, a palavra de um pastor. Não é a palavra do ser humano, não é o que eu acho, o que eu penso, não. É a palavra de Deus. Então, você não está virando as costas para um pastor nem para uma igreja. Você está virando as costas para o Senhor Jesus Cristo, querido. E uma vez você também vai prezar dele. Você vai clamar por ele. Ele é misericordioso? Claro que é. Mas o Senhor, ele faz por nós, minha gente, mediante a graça dele, principalmente, né? O que a gente faz por ele. A Bíblia fala, Gálatas capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Então veja, se você é uma mulher de fé, você é um homem de fé, você para ouvir Jesus falar, Jesus vai parar para ouvir você também. Não se preocupe não. Não se preocupe que ele vai parar para escutar você. Quando você orar, quando você clamar, quando você estiver em agonia, quando você se sentir só, desanimado, quando você olhar para um lado, olhar para o outro, não tiver ninguém por perto, quando você se sentir enfermo, doente, sem ninguém para cuidar de você, que Deus o livre, não desejo isso não, mas a gente está sujeito a tanta coisa no mundo, né, pessoal? Quando você se sentir desanimado, sem coragem de seguir adiante, você vai clamar e o Senhor Jesus Cristo, ele vai parar para lhe ouvir. Não apenas lhe ouvir, mas também, pessoal, para lhe atender. Ó, o que aconteceu nessa época aqui do profeta Zacarias, acontece hoje, porque o profeta Zacarias, ele estava como? Estava no cativeiro babilônico, irmão, que durou 70 anos aquele cativeiro babilônico. Quando Nabucodonosor, em 586 a.C., invadiu Jerusalém, irmão, com seus soldados, matou muita gente, levou a nobresia cativo para a Babilônia, né? Aquelas pessoas que eram de condição, os intelectuais, os empresários, os ferreiros, os professores, os doutores, os médicos, levou cativo, irmão, para passar 70 anos na Babilônia, enquanto o restante foi morto. O templo de Salomão foi destruído, o muro foi incendiado, foi derrubado, muitas casas foi queimada, enfim. E aí o povo vai dizer, meu Deus, por que Deus permitiu isso vir contra nós? A cidade de Davi, a cidade que Deus havia escolhido, o povo de Jerusalém, o templo que Salomão edificou e a glória de Deus desceu sobre esse templo. Como é que pode? Como é que isso aconteceu?
Aí Deus vai falar através do profeta Zacarias. Lembra que eu mandei os meus servos, profeta, para falar e vocês não ouviram? Lembra que eu mandei os meus servos para mostrar o que vocês estavam fazendo de errado e vocês não quiseram ouvir? Alguns deles vocês mataram, outros apedrejaram, outros vocês enforcaram. Vocês não me ouviram, não me escutaram. Quando o rei Nabucodonosor cercou Jerusalém, vocês também clamaram e eu também não ouvi. Eu também não escutei. Eu também não parei para ouvir vocês. Por quê? Porque eu falo e vocês também não me ouvem. Meu povo Fazenda Nova, existe coisa pior, querido, do que a gente clamar e o Senhor Jesus Cristo não nos atender, irmão? Tem coisa pior do que isso, porque o ser humano, ele pode ajudar você hoje, mas e daí? Tanto faz, tanto fez. Se você tem gente para lhe ajudar hoje, tem amigo na sua casa, tem colega, tanto faz, tanto fez, meu querido. A ajuda humana, pessoal, é uma ajuda falha, é passageira, é momentânea, não é verdade? Maldito é o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. A gente precisa confiar e acreditar no Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como é que você está nesse começo de tarde, eu não sei como é que está a sua vida, mas você sabe que até aqui você já teve em aperto muitas vezes, lembra? Você lembra aquelas vezes que as pessoas estavam ali ameaçando, tinha gente jurando que ia lhe matar, às vezes aquele momento que você chorou dentro de casa com sua família, você se sentiu abandonado, traído, você lembra? Você lembra daquele momento onde as portas estavam fechadas, você se sentiu sem rumo, e através de uma oração, através daquela força que você pediu a Deus, aquele clamor que você fez, o Senhor Jesus Cristo tirou você do poço, tirou você desse buraco. Por exemplo, talvez você é uma senhora, é um senhor, que só Deus é quem sabe, querido, a sua caminhada até aqui, a trajetória até aqui. Só Deus e você é quem sabe o que os seus olhos já viram, o que o seu coração já sentiu, as suas pernas por onde andaram, não é assim? Quantas humilhações você não já teve, quantas enfermidades você não já enfrentou, quantas dores você não já sentiu, querido. Quantas vezes você se sentiu só, sem ajuda de família, sem amor. Talvez você foi criado igual um bicho, não teve mãe nem pai para lhe dar nada, para lhe ensinar nada. As pessoas só vieram para perto de você para tirar o que você tinha, para botar você para baixo, para lhe humilhar. A casinha que você mora hoje, só você e Jesus é quem sabe a luta que foi. Cada tijolo para sentar nessa casa, lembra? Mas Jesus te ajudou e você conseguiu. Deus, ele é bom, minha gente. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. A vida é assim, ó. A gente enfrenta coisa na vida que a gente nunca imaginava enfrentar. A vida, ela pode mudar de uma hora para outra, em um abrir e fechar de olhos, seja para melhor, seja para pior. E ó, eu vou falar uma coisa aqui. É muito mais fácil a vida mudar para pior do que para melhor. Tem gente que diz, mas eu vou apostar na Mega da Virada, esse ano vou ganhar. É difícil, né? É difícil, irmão, a pessoa ganhar, querido, na Mega da Virada, mas quem ganha vai ter a vida mudada de uma hora para outra, para melhor. Mas é difícil, né? Agora imagine para a pessoa perder tudo de uma hora para outra. Aí é ligeiro demais, viu? É ligeiro. Ó, se você passar 30 anos batalhando, lutando para construir alguma coisa, tu sabia que em um ano, irmão, você pode acabar com tudo? Tem irmãos lá na nossa igreja do Brejo que já deram testemunho assim já, sabia? Que construíram isso, construíram aquilo, tinha funcionário, tinha loja, tinha tudo. Em um ano, a pessoa acabar com tudo, irmão, e não ter uma casa de morar, não tinha, tá bebo caído no meio da rua. É forte, viu? É uma coisa da gente parar e dizer, meu Deus, como é que isso acontece? Mas infelizmente a vida é assim mesmo, querido. As coisas mudam de uma hora para outra, as coisas acontecem de uma hora para outra e muitas vezes é mais para pior. Às vezes vem contra nós, irmão, tempestade, luta, prova, que a gente não está preparado. A gente não está pronto para enfrentar aquilo ali, não é verdade, né? E se você não tiver com Jesus, é aquele momento, meu amigo, que destrói o ser humano por completo, sabia? Deixa a pessoa louco, sem juízo, deixa a pessoa desnorteado, desamparado. É por isso que às vezes a gente diz assim, meu Deus, fulano fez uma loucura, rapaz, como é que aquele caba tirou a própria vida, né? Como é que aquela mulher teve coragem de tirar a própria vida? A gente não sabe, irmãos, o que aquela pessoa passava, enfrentava não, mas uma coisa é certa. Pode ter certeza de uma coisa. Se levantou contra ela e contra ele, querido, uma luta, irmão, de uma hora para outra, que a pessoa simplesmente perdeu o prazer de viver. Então, a vida, ela tem, meu povo Fazenda Nova, esse momento
esses momentos de tristeza, esses momentos de abandono. Se você estiver sem o Senhor Jesus Cristo, você não vai saber lidar com esses momentos. Vá por mim. Não queira estar numa situação difícil para... Eita, olha o que o pastor falou naquele dia. Me lembro como fosse hoje, o pastor estava dizendo. Deus ajude que você nunca esteja na pior, lembrando dessa pregação de hoje. Lembre do Senhor Jesus Cristo hoje. Como é que eu mostro, pastor, que eu lembro de Jesus? Eu oro tanto. Não é você falar. Eu já falei com vocês aqui na rádio, vê. O que muda a vida do ser humano não é, meu irmão, o que a gente fala para Deus. É o que ele fala para nós e a gente ouve. Se Jesus fala alguma coisa com você e você ouve, por exemplo, programa que nem esse, ó, que prega a palavra de Deus, mesmo sendo palavra forte, que às vezes confronta você, mas se você para escutar, quando você falar, Jesus também vai parar para lhe ouvir. Agora, se você ora, pede, e não para ouvir Jesus, meu filho, suas orações não estão chegando em canto nenhum. Porque Jesus também não vai te ouvir, ele também não vai lhe atender. Então, momentos como esse, pessoal, eles são sagrados na vida da gente. Caso você deseja ter uma vida tranquila, segura, em paz, você pode lutar, correr, trabalhar para cima e para baixo e tal, mas é momentos que nem esse, ó, de você parar aí, ó, e ouvir a palavra de Deus, que vai manter você bem no corpo, na alma e na mente. Caso contrário, você pode se achar um ser humano forte, mesmo lutando só, mesmo sobrecarregado, mesmo cansado. Chega uma hora que o cabo desmorona, viu? Vá por mim. Chega uma hora, irmão, que a pessoa desmorona, a pessoa se vê sem chão. Tem muitas pessoas nesse exato momento trancadas dentro de um quarto, sem querer nem sair na rua mais, porque estão vivendo, irmãos, uma depressão profunda. Perderam o prazer em viver, perderam a alegria da vida, perderam a felicidade, mesmo tendo saúde aparentemente, que a gente olha, meu Deus, fulano tem uma casa para morar, um carro para andar, moto para pilotar, tem uma família, tem saúde, tem o que comer. Isso é frescura. Não, irmão, não. Enfrentou uma luta na vida e ali a pessoa estava só. E aquela luta fez o quê? Deixou a pessoa desmotivada, deixou a pessoa para baixo. Então, a gente necessita que o Senhor esteja segurando na nossa mão, guiando nossos passos, conduzindo nossos caminhos. E olha, se você acha que você já passou por coisa difícil na vida, tu não faz ideia o que você ainda vai passar. O pastor tá jogando praga em mim. Jamais, longe de mim tal coisa, tá, querido? Mas a vida é assim mesmo, irmão, é cheia de altos e baixos mesmo, cheia de luta, de prova, de problema, de dificuldade. A gente enfrenta luta atrás de luta, batalha atrás de batalha. Tu vai ver, tu tá almoçando aí agora, né? Daqui a pouco tu vai voltar pro seu trabalho, vai ser outra batalha, irmão. É assim mesmo, a vida não é fácil não. Às vezes tem um problema dentro de casa, um filho, um marido, uma esposa, um vizinho, um inferno, de uma hora pra outra o inferno se levanta. E a pessoa fica, meu Deus do céu, oxe, como é que pode? Não tava tão bom as coisas, tão em paz, de uma hora para outra aconteceu isso tudo, para você ver como é a vida, né? Então, nós precisamos estar toda hora parando para ouvir o Senhor Jesus Cristo. Se você ouve o Senhor Jesus, ele vai parar também para lhe ouvir. Ele vai parar para lhe escutar. Se você não ouve o que ele fala, vive como se ele não existisse. Começou um programa. Eu quero saber de nada, pastor sabe nada, mete o dedo e desliga. Beleza. Você pode fazer que nessas pessoas aqui, ó. Na época, irmão, do profeta Zacarias, eles pensavam que o problema era os profetas. Esses profetas ficam falando que nós vamos ser destruídos. Nada, isso é profeta do demônio isso aí. Vamos apedrejar ele, bora. Aí apedrejava os profetas. Deixa que os profetas estavam falando em nome de Deus. Tem gente hoje em dia que é do mesmo jeito. Eita, o pastor começou a pregar sobre o inferno. Meteu o dedo no rádio, desliga, eu quero saber do inferno, não sei de que e tal e tal. E ali a pessoa pensa, irmão, que o pastor está errado, a pregação está errada, e deixa que está bem pertinho da pessoa morrer e Deus está querendo livrar a pessoa do inferno. E a pessoa não entende. Quando for acordar para a vida, às vezes vai ser tarde demais. Do mesmo jeito é uma pregação que nem essa. Toda hora talvez você desliga seu rádio, você não escuta, tem uma igreja perto da sua casa, tu já sentiu vontade de ir já, não foi? Mas não vai, alguém te chama, tu também não vai. Esse programa mesmo, ó, que você poderia, querido, ser um patrocinador, sabia? Ajudar a manter esse programa, você que ouve todo dia, você fecha o coração, fecha a mão e não ajuda. Você pode achar que é um pastor, você pode achar que é a placa de uma igreja, mas não é. É uma oportunidade que o Senhor Jesus Cristo está lhe dando. Se você para ouvir Jesus, ele vai parar também para lhe ouvir.
Se você não para ouvir o Senhor Jesus Cristo, você vai clamar no momento de aflição e Ele também não vai te escutar. Ah, mas é o pastor que está falando. Não, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu vou ler de novo? Eu vou explicar não, vou só ler e a gente faz a oração final, tá? Olha o que a Bíblia diz, Zacarias capítulo 7, versículo 13. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. É a palavra de Deus, irmão. Esse povo ouviu Jesus? Não. Pois quando eles clamaram, Jesus também não ouviu. E eles foram mortos, foram presos, perderam os bens, passaram 70 anos cativos, irmão, na Babilônia, vê? 70 anos não é 70 dias não, né? Porque Deus falou, eles não ouviu. Eles falaram e Deus também não escutou. Às vezes a gente se engana com isso, né? A gente pensa que Jesus, irmão, engole tudo, aceita tudo. Tem gente que acha que Jesus é o quê? É um velhinho, irmão, numa cadeira. E tudo que a pessoa chega perto, ele vai lá e dá, igual o Papai Noel. Deus não é assim não, irmão. Jesus é amor, mas Jesus, querido, ele é justiça. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. É por isso que a Bíblia diz, a bênção decorrente da obediência e a maldição decorrente da desobediência. Depois você lê na sua casa, Deuteronômio 28, a bênção é quem para ouvir a Deus e obedecer a Deus. E a desobediência é para quem não escuta. Só tem desgraça na vida quem não ouve Deus. Então escute mais o Senhor Jesus Cristo. A senhora e o Senhor será muito feliz, tá bom? Lembrando, eu sou apenas um ser humano, comedor de feijão que nem você. Eu não tenho o poder, querido, de lhe persuadir, nem de lhe convencer a nada, não. Não é isso que eu quero, não. Longe de mim tal coisa. Mas eu espero que você venha crer que essas palavras são verdadeiras. Guarde elas no seu coração. E a senhora e o Senhor será muito feliz, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Você pode orar junto comigo aí? Colocou a garrafinha andar, o copo com água sobre o seu radiar? Pois ore junto comigo aí, então. É momento de falar com Deus. Ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nesse comecinho de tarde, meu Senhor, terça-feira, nós rendemos glória ao Teu santo nome. Nós engrandecemos o Senhor porque, Pai, a Tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa. Feliz é os ouvidos, Senhor, que tem a honra, meu Pai, de lhe ouvir. A honra, Pai, de lhe escutar, e mais feliz ainda, Senhor, é aquela pessoa que escuta e diz, não, é verdade mesmo, a partir de hoje é isso que eu vou fazer. Pai, nos ensina a lhe obedecer, Senhor Jesus Cristo, porque, Senhor, se a gente fala muito, Pai, e não te ouve, então não vamos chegar a lugar nenhum. A gente precisa parar, Senhor, para te ouvir, meu Pai, para te escutar. Essa pessoa que nesse comecinho de tarde ouviu, Senhor, essa programação, meu Pai, do começo ao fim, Deus, se essa mulher fizesse isso mais e mais vezes, Senhor, ela não teria, meu Pai, essa quantidade de problema que está tendo agora não, Senhor. Se esse homem, Pai, tivesse essa coragem, essa fé, Senhor, para parar, meu Deus, para te ouvir todo dia, toda hora, todo instante, todo momento, esse homem seria mais forte, Senhor. Seria, meu Pai, muito mais, Senhor, vitorioso, vitoriosa, mas às vezes, meu Pai, a gente corre tanto, Senhor, de um lado para o outro e vive como se o Senhor não existisse. E qual é o resultado disso? A nossa vida, meu Pai, se torna, Senhor, uma vida muito miserável, Senhor. Muito infeliz, meu Pai, uma vida vazia, Senhor. Uma vida de sofrimento, um vazio tremendo. Assim tem vivido muitas pessoas hoje em dia, Pai. Nos ensina a te ouvir, meu Deus. Nos ensina, Senhor, a te escutar toda hora, todo instante, todo momento. Que a gente não venha lembrar do Senhor, meu Pai, igual, Senhor. A gente lembra de remédio, não. Remédio, a gente só lembra dele, Senhor, quando a gente precisa. Que a gente não venha lembrar do Senhor, meu Pai, só quando nós precisa, não. Que a gente venha lembrar do Senhor o tempo todo, o tempo inteiro, todos os dias da nossa vida, Senhor, que nós venhamos parar, Deus, para te ouvir, Senhor, para te obedecer. Tem misericórdia de nós, abençoa nosso povo, Senhor, de Fazenda Nova, Fazenda Velha e toda a região, meu Pai. Nos livra do mal, nos dá uma tarde de terça-feira tranquila, segura, próspera, em paz. Abençoa cada um de nós, consagra também, Senhor, a garrafinha d'água, o copo com água que alguns deles colocaram sobre o seu rádio. Quem beber dessa água que receba o milagre, receba cura, receba vida, que sejam todos tocados, abençoados e transformados, assim oro, e entregue cada um em tuas poderosas mãos, em nome do Senhor Jesus. E você diga amém, diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês, isso. Deixa um pouquinho aí pro familiar seu, tá?
Tome posse dessas palavras. Se de fato você acredita que elas são todas verdadeiras também, lembre-se, esse programa aqui, ó, programa Momento de Fé, o intuito desse programa está no ar. É que a palavra do Senhor chegue até você aí, ó, de uma maneira simples, de uma maneira que você entenda. Não importa se você gostou ou não, tem dia que você vai gostar, tem dia que não vai gostar, mas se você parar e observar bem, tudo que for falado aqui, querido, vai ser com base na palavra de Deus. A palavra de Deus que a gente precisa parar para ouvir. Os céus e a terra ouvem quando o Senhor fala. Você também deveria ouvir, sabia? Pelo seu próprio bem, a senhora e o Senhor deveriam parar também para ouvir a palavra de Deus. Assim você será muito feliz, tá certo? Eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma maravilhosa tarde, pessoal, terça-feira. Papai do céu nos guarde, nos livre, nos proteja. Amanhã é quarta-feira, amanhã, se Deus quiser e nós estiver vivo, coração estiver batendo, né? Nós vamos estar aqui de novo, firme e forte, nesse mesmo horário, com uma palavra poderosa que vai mudar nossas vidas. Fique em paz que eu vou em paz e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.